Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Em primeiro lugar, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? E dizer que não tem melhor coisa do ser humano que começar a semana agradecendo a Deus, agradecendo esse Deus maravilhoso, a qual enviou seu Filho amado para morrer na cruz, para que fosse purificados nossos pecados e nele pudéssemos ter uma vida de esperança, uma vida de paz, de alegria e acreditar que a gente pode sim mudar, a gente pode melhorar, porque eu digo que a maior felicidade, a maior paz é a paz de espírito, é a paz que ela é para sempre, não é uma paz momentânea, mas para que isso venha acontecer na nossa vida, a gente precisamos acreditar no propósito de Jesus Cristo na nossa vida. Nós temos de acreditar e obedecer aquilo que Jesus vem nos ensinar na sua palavra, para que a gente sim possa amém, a gente possa usufruir das bênçãos que Deus tem para nos dar. Amém? Eu quero deixar um versículo que está aqui na Bíblia, né? Que está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante, que o título da mensagem é o seguinte: A casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Que diz assim lá no versículo 46: E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? 47: Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48: É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, então Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína naquela casa. Irmãos, a casa que Jesus quer falar aqui nessa parábola é a casa do teu coração, é de a casa da tua mente, entendeu? Jesus, ele quer implantar na tua mente, na tua consciência, que tu só vai poder, eu só vou poder melhorar a partir do momento que a gente der o ouvido para as palavras que Cristo quer nos falar. Porque, irmãos, Jesus, ele é filho de Deus. Jesus, ele é dono de tudo. Então Jesus, ele veio aqui ao mundo, ele veio se entregar por nós, porque ele tinha a plena convicção que a gente somos sim capaz de melhorar. Entendeu? Apesar de, às vezes, a gente fazer as coisas que não agradam a ele, às vezes que a gente, por não ter um conhecimento sobre ele e praticar algo que não agrada a ele, mas a sua misericórdia é tão grande que ele veio do céu, morreu por nós e com um propósito de dar uma chance da gente ser melhor. Então, ele diz que não adianta a gente chamar Jesus, a gente adorar Jesus,
a gente falar quando vê uma pesquisa do IBGE, ou então um repórter, então alguém pergunta, o que é que tu és? Aí tu diz assim, eu sou cristão. Mas ele está dizendo aqui na palavra dele, que não adianta tu me chamar de Senhor e não me obedece, não obedece aquilo que eu te peço para te fazer. Porque a partir do momento, irmãos, que a gente não obedecer que Cristo quer nos ensinar, nada daquilo que ele pode fazer, ele vai poder fazer. Porque, irmãos, existe uma palavra chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio, irmãos, é aquilo que prova que a gente pode servir a Deus ou pode servir ao diabo. Porque que não tivesse o livre-arbítrio, Deus, com seu poder, ele podia muito bem dizer, a partir de hoje, tu não vai ter opinião própria, tu só vai fazer o que eu quero. Mas o livre-arbítrio é para provar que nós, seres humanos, nós cristãos, podemos sim ser melhor. Podemos sim melhorar como gente. Por isso que eu digo, entendeu? Que não adianta só ir para a igreja. Não adianta, entendeu? Só dizer que a gente servimos a Cristo. Não adianta dizer que somos bons, mas não obedecer que Cristo nos pede. Então, nessa noite, nesse dia, nessa hora que vocês estiverem ouvindo essa mensagem, ponha uma coisa na mente. E para mim melhorar, eu preciso ouvir que Cristo tem para me falar e obedecer, para que a minha casa, para que a minha vida seja edificada sobre a rocha. Porque quando vir as tribulações, eu estou preparado para aquele impacto que vai vir sobre nossas vidas. Né, irmãos? Às vezes é uma notícia, às vezes a gente nem está esperando, aí a mulher vai embora, ou então tu perde o emprego, ou então tu não consegue crescer na tua empresa, aí tu começa a querer achar desculpa, entendeu? Tem tudo isso. Às vezes a gente não consegue agradar as pessoas, às vezes não consegue fazer as coisas, entendeu? Por quê? Porque às vezes o nosso orgulho é maior de que a nossa humildade. É por isso que eu digo que você for humilde, você vai longe. Que você ser humilde, de reconhecer que você precisa melhorar, aí, meu irmão, aí Jesus Cristo, ele vai entrar na tua vida, na minha vida, e vai fazer um reboliço que tu não vai nem, assim, acreditar como aquilo aconteceu. Então, irmãos, essa semana, o que eu peço para Jesus é que ele venha abençoar a nossa vida, que ele venha nos dar cada dia mais entendimento de que devemos fazer. Papai do Céu venha abençoar a nossa empresa, venha abençoar o nosso trabalho, que a gente possa se dedicar cada dia mais ao nosso trabalho em aprender a melhorar como gente, como pessoa. Papai do Céu venha entrar na nossa família, venha repreender toda doença, toda escassez, todo devorador, toda briga, toda contenda, todo acidente no decorrer da semana no trabalho, todo assalto, todo espírito de morte, que venha nos dar uma semana abençoada, uma semana de paz, de alegria, e que a gente venha ser luz nesse mundo, a gente venha ser sal dessa terra. Que o Papai do Céu venha abençoar, que ele venha abrir as porteiras dos céus e derramar a bênção sem medida na minha vida, na tua vida, na vida daquele que crê que Jesus pode fazer a diferença. Pois em nome de Jesus eu profetizo que Deus vai entrar essa semana na tua casa, na tua família, na tua vida e vai fazer mudanças que você nem espera. Faça somente o que ele está dizendo aqui na palavra dele. Escuta e obedece, porque você obedecendo, ele vai edificar a tua casa sobre a rocha e a paz de Cristo vai entrar na tua vida. Em nome de Jesus, eu creio e eu profetizo uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau.